Começando aí o estudo do diagrama elétrico, primeiro o diagrama que a gente vai estar vendo é do refrigerador simples de uma porta, né? Os componentes aqui representados é o motor compressor, protetor térmico, termostato, interruptor da lâmpada, né? Interruptor de porta, que é o que na hora que você abre a porta, a lâmpada aqui se acende, e na hora que você fecha a porta, a lâmpada se apaga, tá? Quem é responsável por acender e apagar aí a lâmpada interna do gabinete do refrigerador é o interruptor, tá? Então, começando aí primeiro pelo fechamento dos bornes, fechamento aí dos bornes do compressor, a gente vai se lembrar de aplicar a regra, né, que eu tenho somente aqui os números, né, indicando aí a resistência elétrica da bobina. É claro que isso aqui é mais para nível didático, né, porque quando você vai pegar um diagrama elétrico mesmo do equipamento, ele já vai estar te indicando a posição correta de você estar conectando o componente, tá? Já vai te dizendo quem é linha, quem é macho, quem é auxiliar. Mas para fins didáticos aqui está só a representação da resistência elétrica para fim de a gente praticar, né, colocar em prática a regra de identificação dos bornes, né? Então a primeira regra diz que a maior leitura aqui você vai procurar pela maior leitura aqui no caso é o 15. Se ela é a maior leitura, então você vai fechar o bobinado na direção contrária a essa maior leitura, né? Que a maior leitura é o espaço, ou seja, o espaço aqui, ó. Então fecha as bobinas no sentido contrário. Então você vai pegar e vai fechar aí a bobina no sentido contrário, tá? Deixa eu apagar aqui que usar esse daqui. Vai fechar aqui representando a bobina, fechando daqui para cá, ó. Então você está fechando aí a bobina desse ponto para esse, desse ponto aqui para esse. Aí vem a segunda regra, em que diz que no caso aí a menor, onde as bobinas se encontram é o ponto de linha ou ponto comum, tá? No caso, como a gente está falando aqui de refrigeração residencial, né? Então a gente vai colocar como o linha, tá? O ponto comum ele é usado mais quando você está trabalhando com climatização, tá? Então aqui o linha. Aí a terceira, né? A terceira regra, menor leitura é o macho. Então aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 10. No caso, menor leitura é o 4. Né? Então menor leitura é o macho. Como está trabalhando aí para linha de refrigeração. Tá? Climatização seria o R. Tá? E a bobina que resta, no caso aí, né? Deixa eu colocar o macho para cá. E a bobina aí que resta é o auxiliar, né? Então a gente já tem um fechamento da bobina, linha, marcha, auxiliar. Agora a gente consegue fazer aí a continuidade do diagrama elétrico, né? Então esse diagrama ele pode ser ligado, né, dependendo do equipamento, ele pode ser 127 volts ou 220, tá? Isso não vai importar tanto, né, na hora de você fazer a ligação. Basicamente aí vai ser a mesma ligação para o equipamento tanto 127 como para um equipamento 220 volts, tá? Isso aí não importa se ele é 127 ou se é 220. Então a gente vai ter aqui um ponto de alimentação aqui. E vai ter o outro ponto de alimentação. Não importa se é fase ou se é neutro, se é fase e fase, né? Então se aqui pode ser fase neutro ou neutro fase, né? Aqui, ó, por exemplo, se for o 127, aqui pode ser fase, aqui pode ser o neutro, tá? Mas não importa se o neutro fosse aqui em cima e o fase fosse aqui embaixo para fazer essa ligação. Não importa basicamente onde vai o fase ou o neutro, né? Porque nas ligações que é só 2 pinos, a pessoa vai conseguir ligar de qualquer forma, né, lá na tomada, o plug na tomada, então não vai fazer tanta importância, tá? Mas a gente vai representar aqui como se fase fosse esse e neutro é esse, né? E vai colocar aqui fase do 220, né? E fase para esse outro também. Fase e fase aqui, ó. Fase ou fase neutro, tá? Não importa se é 127 ou se é 220, vai estar ligando aí da mesma forma.
Então aí a primeira ligação que a gente vai estar fazendo é a ligação para chegar até o linha do compressor. Então a gente vai pegar aqui que está mais perto, né? Vai pegar e vai ligar aqui na entrada do termostato, representado pelo contato aqui 2, tá? A entrada aí do termostato, e vai ligar em um dos pontos de alimentação, tá? Aí a entrada do termostato. Então aí representado a ligação que foi feita. E um do ponto de alimentação vai vir para o 2 do termostato. E o contato aqui vai fechar se o operador, né, o usuário lá colocou o termostato para a direita, né, numa posição ligado lá do termostato. E também vai permanecer, esse contato vai estar fechado se por acaso tiver na temperatura mais alta daquela que foi regulado, tá? Então, a saída do termostato nesse contato vai ser ligado aqui junto com o protetor térmico, tá? Então aqui no protetor térmico vai ser ligado aqui o termostato na entrada, né, do protetor térmico, tá? Aí não tem lá, tem um contato, mas tanto faz também você ligar de um ponto ou no outro, tá? Não vai mudar tanta coisa não. Então aí no termostato, aí do termostato, da saída do termostato, você vai estar ligando para o linha aqui do compressor, tá? Para o linha do compressor. Lembrando que isso aqui, essa ligação aqui, ela pode ou não existir, tá? Por cabo. Então, se for um protetor térmico do tipo 3/4, aí você realmente vai ter um rabicho ligando aqui de um dos terminais termostato para o linha do compressor. Se for o protetor térmico do tipo resistivo ou o protetor térmico do tipo 4TM, esse térmico aqui ele vai ser encaixado no terminal aqui do linha do compressor, tá? Então, aqui fica para nível apenas didático, né, essa ligação, para entender que um dos terminais do térmico ele é interligado com a linha do compressor, mas essa ligação aqui pode ou não existir ali através de um cabo, tá? Ela vai existir fisicamente, mas ela pode ser apenas de encaixe. Esse térmico, ele encaixa no borne, tá? Encaixa diretamente no borne. Aí daqui para o termostato você tem que realmente fazer uma ligação por meio de cabos elétricos, né? Mas daqui do térmico para o linha pode ser que não haja essa ligação. E a mesma coisa serve para cá para o relé, né? Só que agora, independente dele ser relé amperométrico PTC, tanto os dois relés, né, tanto faz um ou outro, e vai ser encaixado no borne do compressor. Aqui a gente vai representar uma ligação, né, mas só que essa ligação na verdade ela não existe assim fisicamente, tá? O relé ele é encaixado diretamente no borne, tá? Mas a gente vai representar aqui como se fosse uma ligação. E aqui eu vou pegar apenas uma outra cor para representar como se fosse aqui a outra fase, né, ou neutro vindo, tá? Pegar aqui uma cor verde, né, só para ficar uma cor diferente, tá? Uma cor aí aleatória, não que essas cores realmente represente fase neutro, tá? Aí vai pegar e vai estar interligando com linha aqui do relé, tá? Então ligando aí com o linha do relé, o outro ponto de alimentação, tá? Apagar só o excedente. E do relé, aqui tem uma ligação aqui indicando a bobina do relé, né? Essa aqui é a representação do relé amperométrico, mas podia ser também o PTC, tá? Isso é apenas para exemplo que tanto faz um ou outro, a ligação aí é a mesma, tá? Então aí do auxiliar é ligado juntamente com o auxiliar do motor, e o marcha do relé é ligado juntamente com o marcha aí do bobina, né, do compressor, tá? Mas lembrando mais uma vez, essa ligação aqui ela não existe fisicamente, tá? O relé simplesmente ele é encaixado lá no borne do compressor, tá? Aqui a gente tem a representação de como é que ficaria aí a ligação. Aí terminou a parte de que realmente de refrigeração, né? Aqui vem
o componente que é de iluminação. Tá? Para o componente de iluminação, você quer uma lâmpada, a ligação básica de uma lâmpada ela precisa desse ponto de alimentação e precisa aqui na outra extremidade dela do outro ponto de alimentação, né? Para poder ela ligar. Só que eu não posso pegar e ligar diretamente, né? Daqui para cá sim, porque senão a lâmpada vai ficar acesa o tempo todo e eu não quero isso. Eu só quero que a lâmpada acenda no momento que abrir a porta. Então eu preciso ligar nesse interruptor. Então uma fase da lâmpada vai ficar direto e o outro ponto de alimentação, quer seja o neutro, quer seja a fase, né? Ela tem que passar obrigatoriamente pelo interruptor. Então a gente vai fazer aqui a ligação. Uma fase, um ponto de alimentação vindo pelo interruptor, vindo pelo direto, né, na lâmpada. A gente vai pegar daqui da entrada do termostato, direto aqui na lâmpada, tá? E daqui vai ligar para o interruptor. Deixa eu colocar aqui, no caso, como vai ser a outra fase, né? Aqui a gente tem aí uma fase, né? Vai representar por outra cor. Apagar aqui o excesso. A ligação. E no caso, você vai estar ligando aqui o outro ponto de alimentação, né? Você tem outro ponto de alimentação. No interruptor, e do interruptor você vai estar ligando aí na lâmpada. Tá? Então é essa que a gente vai ter de ligação aí para o refrigerador simples aí de uma porta, certo? Então o que acontece aqui, às vezes vai ser um jump, tá, de ligação mesmo direto aqui direto no relé, e às vezes vai passar por um contato, uma borneira, um ponto comum, ou às vezes lá na tampa do compressor, né, lá na parte lá de caixa elétrica do compressor, vai ter terminais que ele vai conseguir fazer essa ligação, tá? Então a gente tem aí a ligação elétrica do motor. Não tem emenda, tá? Por isso que eu estou representando aqui e não direto ligando aqui, ó. Porque se eu ligar direto aqui, vocês podem pensar que o fabricante pegou e fez um jump, né, no cabo aqui, ó. Pegou e ligou bem no meio do cabo, tá? Mas não existe ligação no meio do cabo. Sempre vai para um terminal elétrico, tá? Sempre a ligação vai para um terminal elétrico. Nunca é ligado assim aleatoriamente no meio do cabo. Precisa de ter um conector para poder fazer essa ligação. Então é a próxima ligação que a gente vai estar vendo, também bem simples, tá? Agora aqui é o diagrama elétrico do bebedouro. A diferença aqui do diagrama elétrico do bebedouro, né? Basicamente a gente não tem a lâmpada, né? Porque a gente não precisa de uma lâmpada no bebedouro, tá? Então é bem simples a ligação também, né? Daí do bebedouro, aí independe também se for 127 ou se for 220, tá? Isso aí não vai importar, né? Se for 127 ou 220. A ligação basicamente aí vai ser a mesma, tá? Dependente aí do nível de tensão que você estiver trabalhando. Então aqui a gente tem um ponto de alimentação e vou representar aqui pela cor azul o outro ponto de alimentação. Tá? O outro ponto de alimentação, e aí a gente vai ter agora as ligações. Tá? Então aí vai ser ligado aqui no 2 do termostato. Da saída aqui do termostato vai ser ligado para o protetor térmico. E do protetor térmico vai ser ligado para o linha. Aí para a mesma coisa vai ter que fazer o fechamento. Era para ter feito aqui por primeiro, acabei esquecendo. Tá? Então o fechamento é aplicar a régua. A maior leitura aqui é os passos, fecha a bobina. Então maior leitura é 18, fecha a bobina no sentido contrário aqui é a maior leitura. Tá? Então está aqui a bobina, uma bobina. Está aqui a outra bobina, que é a outra bobina. Aí a segunda regra diz que onde eles se encontram é o ponto comum ou linha. Como eu estou falando de bebedoura de refrigeração, né, equipamento da linha de refrigeração, vou colocar aqui representado pelo L. Tá? Pelo L. E terceira regra, menor leitura. E eu tenho 12, eu tenho 6. Então a menor leitura é o 6. A menor leitura indica o ponto de marcha. A bobina de marcha. Aí
O que resta é o auxiliar. E a bobina aqui que resta é o auxiliar. Então a gente já tem aí o fechamento. Trazer o linha mais para baixo. Aí o linha, marcha e o auxiliar. Agora a gente consegue fazer aí o fechamento, né, dos contatos. Fechamento dos bornes do compressor. Depois de ter feito aqui o fechamento dos bornes, a gente vai continuar agora aqui fazendo o diagrama elétrico. Então, do protetor térmico, liga para o linha do compressor. Tá? E agora vem a segunda ligação. Né? Então, a gente tem aqui do linha. A gente tem a ligação agora aqui do outro ponto de alimentação para o linha do relé. E do auxiliar, do relé para o auxiliar do compressor. E o marcha do compressor para o marcha do relé, né, para o marcha do compressor. Tá? Então essa é a ligação que a gente tem aí do bebedouro, né? Claro que não se resume só essa ligação, assim, pode, né, pode ter bebedouro que tem mais funções, né? Então vai ter também mais componentes. É claro que como aqui a gente está tentando pegar alguns diagramas só de exemplo, tá? Então não se esgota que qualquer bebedouro é essa ligação, tá? É apenas um exemplo de uma ligação de bebedouro e por sinal é a ligação mais simples, né? Peguei aí a ligação mais simples para poder a gente fazer, tá? Ligação de um bebedouro bem simples. Então a gente vai para o próximo diagrama. Agora é um motor compressor, que está de 1/3, mas é um motor compressor, né, de alto torque de partida que precisa de um capacitor de partida. Tá? Então aqui eu vou ter o capacitor de partida, vou ter o compressor térmico, um termostato eletromecânico, um interruptor de porta para ligar e desligar aqui a lâmpada, que é a lâmpada do gabinete interno, né? E o relé, né, que pode ser tanto aqui no capacitor de partida, né, pode ser aí o relé amperiométrico, tá? Porque o PTC ele não é recomendado para se utilizar o capacitor de partida, conforme a gente estudou lá em componentes elétricos. Então, ligação, também mesma coisa, não importa se é 127 ou 220, então a gente vai fazer a ligação aí, representando aí os dois, né? Tanto 127 como 220, tá? Colocar aqui vermelho e azul, tá? Só para tentar manter cores diferentes, mas não muda nada. Tá? Então a gente vai só logo fechar aqui o que a gente já sabe, né? Que uma das fases vai ter que vir para o termostato e a outra fase, ou outro ponto de alimentação, né? Ele vai ter que ir para o relé. Né? Então vou colocar aqui já uma no relé, ó. Colocar aqui no relé, puxar aqui para cima para dar espaço, puxar para cá e puxar aqui, ó. Ficou fora, aí pega, tá? Então a gente tem aí a ligação, uma já no relé, e o outro ponto de alimentação a gente vai estar ligando, no caso, aqui no termostato. Então eu vou fazer a ligação aqui do termostato. Aí a ligação do termostato. Agora, continuando a ligação, a gente tem aqui o auxiliar e o marcha. Aí a gente sabe que o capacitor ele é ligado em série com a bobina do auxiliar, né? Então a gente vai representar aqui uma ligação como se fosse dessa forma. É claro que não é, fisicamente a ligação não é dessa maneira,
Tá? A gente já olhando para cá, acho que já aplica a regra direto, né? Não precisa mais tá se preocupando com a regra. Só olhar, de olhar já sabe, né? Que é maior leitura. Então a bobina fecha no sentido contrário a maior leitura. Então é aqui, ó. Aqui é o linha, né? Então aqui já vou colocar o linha, ó. Linha. Aí a menor leitura é o marcha, né? Então aqui é menor leitura, então aqui eu já sei que é o marcha. E o que resta é o auxiliar. Vou colocar aqui o auxiliar, indicando aí que aí é o auxiliar. Tá? Vou colocar o escrito auxiliar para marcha, né? Marcha para esse lado, porque senão vai atrapalhar ali na hora de fazer a ligação. Tá? Aqui auxiliar. Então vai ligar aqui em série com o capacitor e depois aqui em série com a bobina do compressor aqui do auxiliar. Tá? É claro que essa ligação fisicamente com cabo ela não existe, tá? Essa ligação do capacitor para o relé eu vou ter ligação com 2 cabos. Agora essa ligação exatamente do jeito que está aqui ela não se faz, tá? Mas é apenas uma representação. E o marcha, né? Ele vai estar aqui ligado direto do marcha do relé para o marcha aí do compressor. Tá? Aí a gente vem com linha, né? Aqui do termostato para o protetor térmico e do térmico para o linha do compressor. Então essa aí é a ligação, né? Basicamente não tem erro, bem simples, igual as outras que a gente viu. Só a diferença é que entrou aqui o capacitor, né? E para fechar aí, né, do circuito só falta aí a iluminação, né? Então a gente vai fazer aqui o da iluminação. Tá? Da iluminação vai pegar no ponto aqui do relé, um ponto de alimentação, né? do relé. E o outro ponto de alimentação vai estar pegando daqui do termostato. Tá? Então, como falei, vou representar ligando lá no terminal, tá? Porque ele não se liga, né, no cabo aleatório. Apesar de a gente vai ver outros diagramas que a gente vai representar ligando aqui direto, tá? Só que por enquanto eu não quero representar dessa forma, tá? Para não induzi-los que como se tivesse aí uma emenda, alguma coisa do tipo, tá? Que não tem essa uma emenda. A ligação é direto no terminal lá do relé, tá? Terminal elétrico do relé. E é isso, a ligação do motor elétrico, tá? Com capacitor de partida. O próximo diagrama, o diagrama do freezer horizontal com convecção forçada, né? Ou convecção natural. Como assim convecção natural? O condensador é quem tem convecção natural, tá? Freezer horizontal com condensador convecção natural. Então, praticamente a mesma do bebedouro, tá? Não vou estar fazendo aqui porque a gente já fez anteriormente. Como esse PDF vai estar disponível para vocês para baixar, então façam no caderno, tá? Redesenhem no caderno as ligações e façam no caderno de vocês. Não vou fazer esse quadro porque a gente já fez aqui, que é o mesmo do bebedouro, tá? A ligação dele. Então a gente vai partir para o próximo, que é o diagrama com condensador por convecção forçada. E o que mudou para esse diagrama? A gente consegue abrir aqui, ó. Aí o que mudou do convecção natural para o forçado? A diferença é que no forçado eu vou ter um motor ventilador, tá? E no natural, né? Como o próprio nome já diz, convecção natural, então não tem um sistema aqui, um motor elétrico, né? Para realizar aí a troca de calor no condensador, tá? Então aqui é por convecção forçada. Então eu vou ter aqui agora um motor ventilador. Então como a gente não viu esse diagrama, eu vou estar fazendo esse circuito aqui junto com vocês. Então primeiro a gente pode estar fazendo logo aqui o fechamento, né? Maior leitura é o espaço, fecha a bobina no sentido contrário, fecha a bobina daqui para cá, ó. E onde as duas bobinas se encontram é o linha.
Então aqui em cima é o linha. Tá? Vou colocar mais perto aqui. Aí é o linha. Aí o próximo, a próxima regra, a menor leitura é o marcha, então o marcha vai ser aqui. Vou colocar ele aqui para cima, para não atrapalhar na ligação. Marcha. E o que restou aí é o auxiliar. Então vou colocar aqui em cima também. Auxiliar. Então a gente já tem aí o motor fechado. Agora a gente vai estar fazendo aí a representação do fase, do neutro ou do fase-fase, né? Então a gente tem aí um ponto de alimentação e aqui a gente vai ter o outro ponto de alimentação, tá? Qual eu vou apagar e fazer mais embaixo, não vai ficar sem espaço aí. Fazer um ponto de alimentação aqui e o outro ponto de alimentação mais aqui em cima. Tá aí os dois pontos de alimentação, tanto faz, fase neutro, fase-fase, tá? E onde vai ser a fase ou o neutro, isso aí também não importa onde você vai estar ligando. Se a fase vai vir na entrada do termostato, se é o neutro que vai vir no termostato, isso aí não importa, tá? Onde você vai estar colocando. Aí, continuando aí a ligação, entrada do termostato, num ponto de alimentação, saída do termostato lá na entrada do protetor térmico, tá? Então a gente tem essa ligação aqui e quase que eu apago tudo. No linha. Agora vem a ligação do outro ponto, né? Aqui vem no linha do relé, aqui no terminal do relé. E do linha do marcha, lembrando sempre que essa ligação aqui ela é encaixada, tá? O relé é encaixado no compressor, mas a gente precisa ver, né, didaticamente como que seria a ligação, por isso que a gente está representando como se fosse cabo aqui, tá? E do auxiliar para o E é isso, a ligação. Aí o que que sobrou para fazer a ligação? Sobrou só a ligação aí para o motor ventilador, né? Então a ligação do ventilador, ele basicamente, esse ventilador ele vai funcionar de acordo com o compressor, tá? Então, como assim de acordo com o compressor? Se o compressor estiver ligado, o ventilador vai estar ligado. Se o compressor estiver desligado, esse ventilador também vai estar desligado, porque não tem necessidade desse ventilador ficar ligado, resfriando lá o condensador, né? Se não tem fluido refrigerante passando pelo condensador. Só vai ter fluido refrigerante passando pelo condensador quando o motor compressor estiver ligado, tá? Então, quem que vai comandar o liga e desliga do compressor? O termostato. Então, uma das fases do motor ventilador vai ficar ligado direto em um dos pontos de alimentação. E o outro vai ser controlado pelo termostato. Só que aqui no termostato eu tenho dois contatos. Eu tenho a entrada e a saída. Então, onde que eu vou estar ligando? Obviamente, na saída do termostato. Porque eu preciso desse contato aqui, ó, fecha e abre, para ele tanto ligar e desligar o compressor, como também ligar e desligar o motor ventilador, tá? Então, aí fazendo aí a continuação da ligação, a gente tem a ligação aqui do motor ventilador, no contato também aqui do termostato, tá? E o outro ponto, né, de alimentação, ele vai pegar aqui do linha do relé, tá? Terminal aí do relé. E aí o motor ventilador está ligado, tá? Basicamente essa é a ligação, bem simples também, né, da ligação aí
do freezer horizontal, tá? Então a gente vai já para a próxima agora, a próxima ligação. Aqui penúltimo diagrama elétrico do freezer horizontal com condensador por convecção forçada, ou seja, é o mesmo diagrama, só que esse freezer ele tem dois LEDs, né? Duas lâmpadas pequenas, tá na parte inferior do equipamento, no painel elétrico dele, que tem na parte inferior lá do freezer, que são dois LEDs indicativos, né? Esse primeiro LED, essa primeira lâmpadazinha, ela vai estar indicando. Isso aqui é num painel, tá? Não pense que é dentro do freezer, nada não. Isso é um painel externo que vai ter no canto inferior do freezer, no painelzinho elétrico. E lá no painel também vai estar o termostato, tá? Próximo do termostato, e vai ter dois LEDs, duas lâmpadas pequenas. Uma lâmpada, ela vai estar indicando que o equipamento está energizado. Uma vez que você pluga na tomada, você coloca o plug na tomada, uma lâmpada já acende, independente se o compressor está ligado ou não. Independente do termostato estar na posição ligada ou não, uma lâmpada já vai acender, indicando que o equipamento está energizado. A outra lâmpada, ela vai acender, indicando que o compressor está ligado. Então essa lâmpada aqui, ela vai indicar toda vez que o compressor estiver ligado ou desligado. Tá? Então, se ele desligar por temperatura, a lâmpada também se apaga. Se ele ligar, a lâmpada acende, tá? Então, ou seja, a gente viu ainda agora que esse ventilador ele trabalha junto com o compressor, e agora a gente tem a lâmpada também trabalhando aí junto com os outros dois componentes, indicando aí que o compressor está ligado, tá? Então, esse penúltimo diagrama, eu vou fazer a ligação aqui somente das lâmpadas, tá? E vou deixar os demais para vocês fazerem no caderno, as demais ligações. Então, vou fazer aqui somente o da lâmpada. A ligação aqui vai depender também se for 127 ou se for 220. A ligação. Vou colocar aqui a outra. E entrada do relé. Barulhinho. A lâmpada vai ser ligada aqui, ó, uma na outra, mas eu vou pegar e vou simbolizar aqui, ó. Elas vão estar fazendo um jump aqui, ó, desse ponto para esse, e daqui elas vão vir para o relé. Aqui, ó. Basicamente essa é a ligação, tá? E o outro ponto, termostato, entrada, né, do termostato. E vai estar ligando um na entrada do termostato e a outra na saída do termostato. Então, uma vai estar indicando equipamento energizado, que é essa primeira. Então, ou seja, repara que ela está ligada aqui, ó, junto na entrada do termostato, tá? E a outra vai estar ligada na saída do termostato, indicando aí que ela vai estar funcionando somente aí quando tiver ligado, tá? O compressor. A outra lâmpada aqui ligada na saída, indicando aí que somente vai estar ligado quando o compressor estiver ligado. Então essa é a ligação. O restante, né, da ligação vocês terminam, tá? Façam aí no caderno a ligação e termine o restante da ligação para vocês terem. Tá? Que a gente já fez ela acima, né? Então é só continuar, fica como exercício, tá? Então aí o último diagrama é o freezer vertical, só que agora ele tem um interruptor kick freezing. O que é o interruptor kick freezing? O interruptor kick freezing é um botão em que você liga em paralelo com o termostato. Então a entrada dele aqui fica ligado na entrada do termostato e a saída desse interruptor fica ligado na saída do termostato.
Para que eu vou fazer essa ligação? É que uma vez que eu apertei o botão do Quick Freeze, ele elimina o termostato. É isso que ele está fazendo quando você aperta o botão para ligar esse interruptor. Você liga você fecha o contato aqui pressionando o interruptor, ele elimina o termostato. Tá? Por que ele vai eliminar o termostato? Porque pelo próprio nome já diz, ó, Quick Freeze, congelamento rápido. Kick aí é rápido, freeze é congelamento, né? Então é congelamento rápido. O que você está querendo? Você está querendo que o compressor ele trabalhe continuamente sem desligar por um determinado período de tempo. Então, normalmente esse tempo ele não pode ultrapassar 24 horas. Por quê? Porque aí o compressor vai aquecer demais, né? Ele está trabalhando continuamente sem desligar, porque quem liga e desliga o compressor é o termostato. O térmico só vai desligar o compressor por anomalia, quer seja por excesso de temperatura, né? Um aquecimento excessivo da carcaça, que se por acaso ele passar vários dias ligado, aí justamente é o térmico que vai atuar por segurança, ou quer seja por oscilação de tensão, né? Então o térmico só vai desligar o compressor por anomalia no sistema. Quem liga e desliga para fazer o controle de temperatura, como também para dar o descanso para o compressor, é o termostato. Então, o que o Quick Freeze faz? Ele elimina o termostato. Então, ou seja, mesmo que alcance uma determinada temperatura lá no compartimento do refrigerador, do freezer, né, que tem aí o Quick Freeze, então, ou seja, o termostato vai continuar ciclando, abrindo e fechando o contato, de acordo com a temperatura. Só que ele não vai mais conseguir desligar o compressor, porque agora eu tenho um outro caminho para a corrente elétrica circular, que é justamente pelo interruptor que vai estar com o contato fechado, porque você pressionou. Aí a corrente elétrica que era para vir pelo 2 e 3 não vai mais vir. Ela vai vir aqui pelo interruptor Quick Freeze e vai passar direto para o protetor térmico. Tá? Então a gente vai ver aqui a ligação. Isso aqui é a última ligação que a gente vai estar vendo. Então a gente vai fazer agora aqui começar a ligação elétrica. Então vai começar aqui primeiro pelo fechamento, né, do compressor. Aqui é o linha. Maior leitura, né, que é a maior leitura, então ela aponta aqui para o linha, tá? Maior leitura. Menor leitura é o macho. Menor leitura aqui é o macho. E o que resta, né, é o auxiliar. Então a gente já tem aí o fechamento. Vou colocar agora aqui a representação da fase do neutro, né? Então aqui, representação da fase do neutro. Aqui eu tenho um interruptor geral, tá? Esse interruptor é basicamente vai ligar e desligar todo o freezer, tá? Esse é um interruptor geral, que você vai desligar e desligar o freezer sem precisar girar aqui o termostato, né? Para a posição desligada, assim como também sem precisar tirar o equipamento, né? O plug lá da tomada, tá? Não é nem equipamento da tomada, né? O plug do equipamento da tomada, tá? Então, fazendo aí a ligação, se ele é um interruptor geral, obviamente a fase tem que passar primeiro por ele, né? E da saída dele, vou ligar agora para o termostato. E da saída do termostato, vou ligar para o térmico. E do térmico vou estar ligando para o linha do compressor. Então aí a gente já tem a ligação, uma das ligações, né? Fazendo agora a outra. Vai ter que vir para cá para o linha, né? Para o linha. Então, fazendo aqui a ligação do linha. Auxiliar do relé para auxiliar do compressor. Essa aqui é a ligação que é feita pelo encaixe do relé nos bornes do compressor.
e as lâmpadas. As lâmpadas eu vou estar indicando, ligando elas desse jeito aqui, ó. Então elas vão pegar sempre um ponto de alimentação direto. Mas eletricamente elas vão estar ligadas aqui, ó. Mas vou representar aqui que já entenderam aí o que eu tinha comentado sobre não haver, né? Não haver jump. Isso aqui não é jumpear, não é jumpear no meio do cabo, tá? Tirar aqui os excessos. Ficar bem representado. Fechar aqui as lâmpadas, né? Eu não lembro se eu falei das lâmpadas, mas falando agora, né? Essa lâmpada é a do gabinete interno. Essa lâmpada indica equipamento energizado. E essa lâmpada indica kick freezing ligado. E também indica motor compressor ligado, tá? Então a gente tem as 3 lâmpadas aí. Fazendo agora o circuito das lâmpadas. Esse interruptor ele vai estar em função aí do equipamento estar ligado, né? Então eu preciso do equipamento ligado para poder eu realmente precisar da lâmpada acesa. Então vou pegar aqui da saída. Aqui, equipamento energizado. Fechei o interruptor. Essa lâmpada acende, indicando equipamento energizado. E também a lâmpada aqui, se a porta estiver aberta, né? Essa lâmpada aqui ela vai estar indicando, né, que a porta aí vai estar aberta, tá? Aqui a gente tem essa ligação e, como eu falei, é ligado em paralelo, né? Se é ligado em paralelo o kick freeze, então eu tenho que ligar aqui no 2 e tem que ligar também aqui no 3, né? Tem que ligar aqui no 3. Então pronto. Então se esse terminal aqui tiver aberto, simplesmente a corrente elétrica vai vir pelo termostato. E se aqui o termostato estiver fechado, a corrente elétrica passa internamente pelo termostato e vai direto para o protérmico que alimenta o linha. E ao mesmo tempo também vem para cá, como aqui está aberto, ela não tem como voltar, né? Aqui está aberto. Então ela vem e acende a lâmpada. Se por acaso esse interruptor aqui estiver fechado, aqui ó, está fechado o contato. Então ela vai ter 2 caminhos. Um caminho vai ser pelo termostato, enquanto ele tiver com esse contato aqui, ó, indicativo desse contato aí, enquanto esse contato estiver fechado, tá? Quando ele estiver fechado, né, de um ponto para outro, desse ponto para cá, ó, enquanto ele estiver apontando para cá, ó. Então a corrente elétrica vai vir internamente, né, do contato, vai vir e vai alimentar o compressor e ao mesmo tempo vai ligar a lâmpada. Entretanto, quando alcançar uma determinada temperatura, mesmo que você coloque lá no frio máximo, né, ele uma hora vai desligar esse compressor, porque vai alcançar a temperatura lá no freezer, mesmo colocando no frio máximo. Então, o que vai acontecer? Esse contato aqui ele vai se abrir, né? Então vai ficar igual na representação que está aí, ó, aberto, tá? Vou apagar ele aqui, ó. Ele vai ficar aberto. Aí não tem mais como a corrente elétrica passar internamente pelo termostato. Mas como aqui vai estar fechado, então a corrente elétrica vai vir por onde? Vai vir agora pelo kick freeze, vai ligar a lâmpada, indicando que o kick freeze está ligado, e o compressor vai ligar? Não, vai permanecer ligada, né? Porque ela já estava ligada enquanto o termostato estava aqui fechado, tá? E vai manter a lâmpada aqui energizada, indicando aí que o kick freeze e o compressor estão ligados, e vai vir agora para cá, para o 3, que ao mesmo tempo vem para o protetor térmico, né? Então, ou seja, a corrente elétrica agora tem um segundo caminho para seguir. Então, esses foram os diagramas elétricos, 7 diagramas, né? Uns 2 ficaram para vocês completarem no caderno, depois façam aí o diagrama. Vou deixar o link para baixar também lá no Google Class, para vocês baixarem o diagrama, tá? E podem estar fazendo. Amanhã eu vou estar gravando mais diagramas para vocês.